Bora lá! Meu nome é Abner Ramos e nessa aula eu vou te provar que a obra consumada da cruz te dá direito de viver uma vida abundante, próspera, feliz, plena e com saúde. Sei que isso pode parecer estranho, pois você ouviu por muito tempo da sua vida que devemos sofrer por Cristo, que nossa vida nessa terra é temporária, não devemos desejar ter uma vida boa, mas suportar essa vida até ir para o céu. Mas vou te mostrar biblicamente que você tem o direito de viver uma vida plena na terra. E a partir de hoje, viver uma vida abundante ou limitada será uma escolha sua, pois você irá conhecer toda a verdade agora. Você acreditando ou não, você escolheu viver a vida que está vivendo. Se sua vida está escassa, limitada e infeliz, foi uma escolha sua. Sei que parece duro, porém, se compreender esse conceito, você sairá do papel de vítima e decidirá mudar totalmente sua vida. Hoje vou te dar as ferramentas para tomar a decisão de se apropriar de uma vida plena. Portanto, se desligue de tudo que possa estar acontecendo externamente e todas as preocupações que carrega dentro de você. Quero fazer algo com você agora. Eu já falei sobre desligar-se de tudo que é externo, mas eu quero que você respire agora comigo 5 vezes fundo para você se desligar das preocupações internas também. Então vamos lá. 1. Inspira e expira, para você prestar atenção aqui. Quarta vez. Quinta vez. Você sabia que a maioria de nós não tem resultados de um corpo melhor só por respirar errado? Mas isso é um tema para um outro momento. Vamos continuar então. Hoje é o dia que você terá as ferramentas em sua mão para tomar a decisão de abandonar uma vida de pecado e se tornar uma pessoa íntima na sua relação com Deus. De deixar de viver uma vida de ansiedade, preocupação e depressão para uma vida de energia e abundância. Você poderá abandonar a mentalidade de escassez e limitação financeira para viver uma vida de prosperidade, que é o que Deus promete para você. Mas antes, eu tenho uma pergunta. Você realmente quer sair da posição de vítima? Agora é a hora de vocês responderem. Você realmente, manda no chat, quer sair da posição de vítima? Enquanto vocês mandam aí, eu coloco um café. Querem sair? Muito, muito. Quero, sim, sim, sim. Legal, legal. Ó, gente, deixa eu mostrar para. Tem essa caneca há anos, mas faz tempo que eu não mostro ela. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aí. A Bíblia não é um livro religioso. Essa caneca foi eu que criei, tá? Mas nem pede, porque não tem para vender. Já pediram, só que eu não fiz, é só uma. Show! Vocês falaram que quer sair numa posição de vítima, então vamos lá, vamos continuar. Eu te pergunto isso, pois a posição de vítima é confortável de estar. Preste muita atenção nisso, hein? Você pode arrumar todas as justificativas possíveis para ser infeliz, pobre, doente e sem propósito. Mas a obra consumada da cruz vai eliminar hoje todo o seu complexo de inferioridade e suas desculpas. Se você gosta da posição de vítima e quer continuar vivendo assim, aconselho você sair da aula agora, pois eu vou eliminar suas desculpas para continuar vivendo dessa forma. A obra consumada da cruz te dá o poder para assumir a responsabilidade sobre sua vida e sair de uma vez do deserto para a terra prometida.
Vamos falar sobre o maior acontecimento da história, que mudou o mundo, que te livrou do inferno, mas também pode te proporcionar uma vida abundante. A obra consumada da cruz. Cristo não morreu só para te salvar dos pecados, mas para te possibilitar viver uma vida sem limitações em todas as áreas. Eu vou deixar essa tela e eu quero que você escreva isso aí no seu caderno. Isso aí tem que se tornar uma crença para você. E se você não está escrevendo, eu vou dizer uma coisa para você. Você vai perder 90% do que você vai ouvir hoje. Pelo menos 80%, tá? Se você ouvir, depois coloca no Google, Pirâmide do Aprendizado de William Glasser. Você só retém 20% do que você ouve, gente. Anotou? Vamos embora, então. Nos últimos anos, tenho ajudado centenas de pessoas através de eventos de imersão presencial, séries de lives no Instagram, mentorias individuais e em grupo. E percebi algo importante. Alunos têm uma transformação de vida, seguidores não. Já que eu entrei o ano de 2023 desejando transformar vidas de uma forma mais específica, estou em busca de alunos e não de seguidores. Por isso, o intuito das aulas fechadas em um ambiente mais exclusivo para realmente selecionar quem deseja aprender. Por isso, minha agenda de mentorias individuais está aberta. Minha imersão presencial já está com data marcada e em breve a comunidade Mindset do Reino. O objetivo é ser um instrumento de Deus para transformar vidas de pessoas através da mudança de mentalidade. O conteúdo que vou te mostrar agora mudou minha vida. É o fundamento da minha mentalidade e se tornou uma missão transmitir esse ensinamento para o maior número de pessoas. Por que eu decidi falar desse assunto hoje? Tenho percebido que quando digo que a obra consumada da cruz te dá direito de ser salvo, perdoado, feliz, abundante, próspero, saudável, algumas pessoas não compreendem isso. Quando digo que a obra consumada da cruz te tornou merecedor de receber a cura, alguns faltam me desejar a morte nos comentários do Instagram com mensagens dizendo que não merecemos nada. Eu gostaria de saber, quando eu digo que a obra consumada da cruz te tornou merecedor de ser saudável e próspero, isso te incomoda de alguma forma? Responde aí para mim no chat. Mas seja sincero, gente. Seja sincero. Isso te incomoda de alguma forma? Não, não, não. Sim, porque fico presa no texto que Paulo fala. Anda lá, Narjara. Que texto que Paulo fala? Que se auto chama de miserável um homem que sou. Ah, importante. Se der tempo, eu explico. Se não, você me chama no direct. Tá? Mas eu acho que dá. No conteúdo que vai passar, eu acho que dá. Aí acaba me sentindo indigna, certo? Sim, porque não alcanço tudo isso. É como se estivesse sendo só positivo, entende? Legal, Jorcilene. Muito obrigado. É isso aí. Você se refere isento de todos os sofrimentos? Não, não. Boa pergunta. Não é isento de sofrimento. Todo mundo vai passar sofrimento na Terra. A diferença é que nós aprendemos através da religiosidade é que a vida toda na Terra é de sofrimento. Até porque sem sofrimento não crescemos, não amadurecemos. Só que o sofrimento ele só serve para te treinar, não é para você viver no sofrimento. É igual o deserto. O deserto é só uma passagem, não é para ficar lá. Mas quantos morreram no deserto? Milhões morreram no deserto. Por quê? Por causa da mentalidade. Então nós vamos aprender hoje como se livrar dessa mentalidade para o sofrimento não ser algo eterno, mas sim só uma passagem rápida da sua vida para que você viva e desfrute dela da maneira que Deus quer que você desfrute.
Não, porém me sinto meio perdido. Parece que estou caminhando, porém nada acontece. Aí fico me perguntando se estou no caminho certo. Legal, Natan. Não me incomoda, mas me constrange. Olha, isso aqui é muito importante, Jéssica. Muito obrigado. Não me incomoda, mas me constrange. Isso me chamou a atenção. Tá, vamos continuar, que eu acho que eu consigo te ajudar dentro do processo. Beleza? Bora lá. Você sabia que uma pessoa que pensa não merecer ser próspero provavelmente não será? Uma pessoa que pensa não merecer ter um parceiro e companheiro para a vida toda é provável que não tenha mesmo. Se você acredita que não merece a cura, viverá doente para o resto da vida. É duro, eu sei, mas é a verdade. Para passar a mão na sua cabeça e te dizer que está tudo bem viver assim, da forma que você está, você já tem seus amigos, familiares e alguns até seus pastores. Eu estou aqui para te tirar da posição de vítima, portanto, vou te deixar desconfortável, mas também vou mudar sua vida. O que na verdade te impede de viver uma vida abundante? A ignorância é que te impede de viver uma vida abundante. Ignorância, gente, é não saber. Você nunca irá viver as promessas que não sabe que são suas. Você não irá se apropriar se não sabe como fazer isso. Você não irá destruir as crenças que não sabe que existe. A ignorância é o único mal verdadeiro. Talvez você não saiba que a obra da cruz te dá o direito de viver uma vida próspera, financeiramente. Por não saber isso, você aceita uma vida de limitação financeira, sem dinheiro para pagar as contas, não consegue desfrutar com sua família de momentos de alegria. Viajar, nem pensar. Comprar algum bem material, faz anos que já não sabe o que é isso. Mas tudo bem, até porque você foi ensinado que tudo nessa vida é temporário. Que você não deve ter seu coração nas coisas, que não pode desejar conquistar. Você deve viver uma vida medíocre até a volta do seu Salvador. Por isso, você vive uma vida sempre ansioso e preocupado, sempre pensando se vai ter dinheiro amanhã. Vive frustrado porque está vendo o tempo passar e trabalhando em algo que não gosta, ou trabalhando demais e não vendo resultados do seu esforço. Mas, ao mesmo tempo, quando você fica triste, você fica com raiva de si mesmo, porque sabe que deveria estar grato pelo que tem e não desejando mais, porque assim você foi ensinado. Talvez você está afligido com uma enfermidade e não declara cura sobre si mesmo, porque aprendeu através de um legalista que isso é uma punição de Deus sobre sua vida. Que as enfermidades são a forma que Deus usa para disciplinar seus filhos, que os dons de cura não são mais para os dias de hoje. E isso te faz até duvidar do amor de Deus. Mas quem é você para duvidar de Deus? Ou do líder espiritual que disse essas asneiras? Então você aceita seu estado de enfermidade e espera ansiosamente pela volta do seu Criador. Talvez você não consiga vencer o pecado. Já faz anos que você luta contra os seus desejos, impulsos e distúrbios, mas sempre volta para o mesmo erro. Mas você ouviu de alguém que pode ser seu espinho na carne, como o de Paulo. Paulo pediu a Deus para tirar o seu espinho na carne, e Deus não tirou. Portanto, você acredita que vai viver dessa forma até a volta de Cristo. E, novamente, você aceita viver essa vida triste, depressiva, não perdoando a si mesmo, desejando viver uma vida santa, ser um instrumento de Deus para salvar e ajudar pessoas. Mas como fará isso se não consegue vencer nem seus próprios impulsos? Então você aceita essa condição por causa de uma mentira que lhe foi ensinada. Ou seja, por ser ignorante da verdade do Evangelho. E não sei qual a condição que você está vivendo hoje, mas está vivendo porque aceitou isso. E aceitou, provavelmente, porque te ensinaram alguma mentira, ou pela simples ignorância do que é a verdade. Eu gostaria de saber, existe alguém hoje aqui, nesta aula, que se identificou com esses exemplos que eu acabei de citar? Manda aí no chat para mim, pessoal. Eita, glória. Certo, certo, certo. Eu. Pessoal, essa é a realidade de muitos cristãos. Eu recebo muitas mensagens dessas do direct e percebo pelos xingamentos também que muita gente está nessa linha. Mas vamos
continuar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje é o dia de você conhecer. Bora descobrir a verdade e sair do papel de vítima das circunstâncias causadas por aceitar as mentiras que lhe foram ensinadas? Ó, antes disso, antes de entrar no conteúdo, eu queria te falar sobre isso. Você entendeu quando eu digo que você escolheu viver a vida que está vivendo? Isso está claro para você? Quero saber se está claro. Porque algumas pessoas podem pensar assim, mas Abner, eu não escolhi viver a vida financeira que estou vivendo, eu não escolhi viver o estado do meu casamento que eu estou vivendo, eu não escolhi viver, enfim, qualquer coisa que você falar, você vai dizer, eu não escolhi. Mas o fato, essa escolha, gente, ela é inconsciente, tá? Essa escolha ela é inconsciente. Por exemplo, quando você acorda e você coloca a roupa que você coloca todo dia, às vezes, foi uma escolha. Mesmo que seja no automático, é uma escolha. Você está fazendo escolha todos os dias. Quando um líder espiritual fala para você que a enfermidade é a punição de Deus para você e você aceita, é uma escolha. Você aceitou escolher. Você poderia falar assim: não, eu rejeito essa palavra, no nome de Jesus. Mas não, você aceitou. Então, é uma escolha. Portanto, a vida que estamos vivendo é uma escolha nossa. Entende? Se eu mudar as minhas escolhas, ou seja, as minhas decisões, as minhas posturas, eu mudo minha vida. Tá? Então, é isso que eu quero te falar hoje. Sai do papel de vítima, quer dizer, se prepare para sair do papel de vítima, porque a obra consumada da cruz vai te tirar desse papel. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos ao conteúdo, gente. Agora presta atenção que algumas partes aqui vai ter até texto bíblico para nós lermos juntos. E alguns textos são longos por causa do que eu preciso transmitir que está nesse texto. Então eu preciso de total atenção sua aí, tá? Vamos lá. Deus fez o homem em total perfeição. E a criação do homem nos faz compreender o desejo do coração de Deus e sua verdadeira intenção, que falaremos mais à frente. Mas Adão e Eva pecaram, e o pecado entrou no mundo. E com o pecado entrou também as maldições resultantes do pecado. Doença, pobreza, ódio, assassinato, distúrbios sexuais, maldade e infinitas coisas. Gostaria que você se atentasse a algo extremamente importante que já falamos. Antes do pecado, não havia doença, pobreza, infelicidade, improdutividade, ansiedade e limitações de nenhuma ordem. Quando nós falamos, no slide anterior, gente, ó, com o pecado entrou também as maldições resultantes do pecado. Então, doença, infelicidade, improdutividade, pobreza, miséria, tudo isso não existia no Jardim do Éden antes do pecado, tá? A doença e a pobreza, por exemplo, são consequências do pecado e não criação de Deus. Da mesma forma que o mal é nada mais que a ausência do bem e não criação de Deus. Depois que Adão pecou, a maldade entrou no mundo de tal forma que Deus teve que intervir algumas vezes. O homem perdeu a noção do que é certo e errado e não sabia mais ter discernimento sobre suas ações. Deus levantou Moisés para livrar o povo da escravidão e lhe dar o conhecimento sobre o que é certo e errado através da lei. O que é a lei, gente? A lei são 613 mandamentos que Deus instituiu para o povo hebreu. Qual era o intuito da lei? Ensinar para o homem o que agradava a Deus e o que não agradava. Para o ser humano ter clareza de como andar na terra e quais seriam as consequências das suas decisões. A lei foi criada para ser temporária. A lei só estava preparando o ser humano até a vinda de Cristo. O objetivo sempre foi Cristo. Qual era o fundamento da lei? Se o povo cumprissem os mandamentos, seriam abençoados. Se não cumprissem, seriam amaldiçoados. Simples assim. Qual o grande problema da lei? Tudo dependia do próprio esforço da pessoa. O relacionamento entre Deus e o povo era fundamentado no comportamento deles, na obediência, ou seja, nas obras. O povo não conseguia cumprir a lei. Sabe por quê?
por causa da natureza pecaminosa. Quando Adão pecou, todo humano, depois de Adão, nasce com a natureza para pecar. Qual era a solução? Alguém teria que cumprir a lei. E Cristo veio. Cristo veio à Terra e cumpriu toda a lei. A lei que você nunca conseguiria cumprir. Afinal, gente, são 613 mandamentos. E na cruz, antes de morrer, ele disse: está consumado. O que significa está consumado? A palavra certa é do grego tetelestai, está pago, finalizado, completo, e não precisa que nada seja acrescentado. Anote isso daí, gente. Anote isso daí. O que significa está consumado? Está pago, finalizado, completo, e não precisa que nada seja acrescentado. Não deve-se acrescentar nada. Sim, vai ficar gravado, Josias. Certo? Bora lá. Agora eu vou falar como que mudou a dinâmica. Deixa eu só ver aqui. Agora, como que mudou a dinâmica? Eu quero que você preste muita atenção nessa parte, porque tudo que eu falei agora eu vou explicar nessa dinâmicazinha aqui. Antes, gente, olha o lado esquerdo dessa imagem. O lado esquerdo dessa imagem, lá em cima, tem Deus, embaixo, você, e do lado esquerdo, a lei. Certo? Que está baseado naquelas pedras lá que foi escrita a lei. Ok? A seta, se você prestar atenção, a seta está virada para cima, de baixo para cima. Então, antes de Cristo, como era o nosso relacionamento com Deus? Nós cumpríamos a lei e dessa forma éramos justificados para ter um relacionamento com Deus. Preste muita atenção nisso. Antes, nós cumpríamos a lei e dessa forma éramos justificados para ter um relacionamento com Deus. Só que depois de Cristo, isso mudou. Mudou por quê? Porque nenhum de nós conseguiu cumprir a lei. E eu estou falando nós, gente, é lógico que eu acho que você compreende que eu estou falando do judeu, o ser humano. Porque nós já nascemos depois de Cristo. Mas eu estou falando como seria sem Cristo. Eu teria que cumprir 613 mandamentos. Se eu quebrasse um mandamento, maldição sobre mim. E o cumprimento desses mandamentos é o que me tornava justificado perante a Deus. Para eu ter relacionamento com Deus, eu tinha que cumprir a lei à risca, certo? Só que ninguém conseguiu fazer isso. Por isso, o ser humano estava sempre debaixo da ira de Deus. Sempre debaixo da ira de Deus. A Bíblia fala que quem vive pela lei está sempre debaixo da ira, porque não consegue praticar tudo que a lei ensina. Por isso está sempre debaixo da ira de Deus. E outra coisa importante, gente. O ser humano não tinha o Espírito Santo dentro de si. Grava isso, gente. Antes de Cristo, ninguém tinha o Espírito Santo dentro de si, depois que Adão pecou. Por quê? Porque éramos pecadores. O Espírito Santo não podia morar dentro de um corpo sujo pelo pecado. Aí, uma coisa que aconteceu. Na lei, era de nós para Deus. Dependia do nosso esforço. Tá? Dependia do nosso esforço, da força do nosso braço, das nossas obras. Mas Deus, ele disse através de Jeremias: eu farei uma nova aliança com este povo. Eu colocarei a minha lei na mente e coração deles. E ninguém vai precisar ensinar nada para eles, porque eles saberão tudo, porque eles terão um relacionamento comigo, eles me conhecerão. E aí o que acontece? Deus enviou Cristo. Agora, se você avaliar a imagem, a seta está de cima para baixo. Por quê? Quem iniciou esse processo foi Deus. Deus veio através de um homem, morou dentro de um homem chamado Jesus, era Jesus o Cristo. Esse homem cumpriu toda a lei sem falhar em um ponto, e quando ele subiu na cruz, ele morreu e levou o meu pecado e o seu, porque ele não tinha pecado nenhum. Então ele levou o meu e o seu. Só que se ele levou todos os pecados, gente, ele também levou todas as maldições resultantes do pecado. Tá? E aí, onde está a nossa justificação agora? Pensa comigo. Antes, a nossa justificação estava em cumprir a lei, os mandamentos. Agora eu quero que você digite aí. A nossa justificação perante a Deus está em quê?
Como somos justificados perante a Deus? Pela fé. A misericórdia, justificados através de Cristo. Pela graça, através de Cristo. Pode mandar. Cruz. Por Jesus Cristo. Show. Legal, a maioria está alinhada. Gente, certinho. A nossa justificação agora está na crença da obra consumada da cruz. Quando eu creio no sacrifício de Jesus Cristo e me aproprio sobre o sacrifício de Jesus Cristo na minha vida, eu não preciso viver mais de cumprimentos de mandamentos. Não são as minhas falhas e os meus erros que me faz deixar de ser justificado. Porque quando Deus se relaciona conosco agora, ele se relaciona a partir da obra consumada da cruz. Quando Deus olha para você, ele olha para a cruz. Ele olha para Cristo. Quando Deus se relaciona com o André, ele olha para Cristo. Quando Deus se relaciona com o Valdir, ele olha para Cristo. Quando Deus se relaciona com o Alaelton, ele olha para Cristo. Mas, Abner, eu falhei, eu deslizei, eu pequei. Mas Cristo não pecou. E você está em Cristo. Então, ele se relaciona com você a partir do que Cristo fez. Entende? Isso é o poder da obra consumada da cruz. O Jorley perguntou, ninguém era salvo? Era salvo, sim, pela justificação da lei. Então, como eles se justificavam antes? Cumprindo a lei. Quem cumpria a lei é quem era justificado antes. Depois de Cristo, não era mais pelo cumprimento de mandamentos, mas pela fé e total dependência da obra consumada da cruz. Gente, eu preciso que vocês façam perguntas se não ficou claro essa parte. Porque aqui é a primeira parte do conteúdo. Pergunta sobre essa dinâmica aqui, sobre a lei, sobre essa questão da velha aliança. Isso é nova aliança, tá? Velha aliança, baseada na lei. Nova aliança, baseada na obra consumada da cruz. Mas como cumpriam a lei sendo pecador? Um só erro já era? Olha, se a gente olhar para o coração de Deus, aí a gente precisa avaliar o coração de Deus. Por quê? Porque o coração conhece aquele que quer cumprir a lei e não consegue, e aquele que não cumpre a lei e não liga para isso. Então Deus olha sempre o coração. Então aquelas pessoas, ninguém conseguiu cumprir, mas tinham aqueles que tinham o desejo de cumprir por amor a Deus. Essa é a grande diferença. A salvação era pelo sacrifício do sacerdote. Não, a salvação não era pelo sacrifício do sacerdote. O sacrifício do sacerdote, ele justificava aquele povo por certo momento, só que eles tinham que sacrificar o tempo todo, porque o povo sempre estava pecando. Entende? A Bíblia deixa muito claro que a justificação era pela obediência à lei. Mas eu entendi o seu contexto aí, Valdir. Se éramos salvos sendo justificados através da lei, Davi tinha sido salvo. Estão dando exemplo dele pelo fato da morte de Urias. Davi tinha sido salvo. Não entendi a pergunta. Se éramos salvos sendo justificados através da lei, Davi tinha sido salvo. Estou dando o exemplo dele pelo fato da morte. Estou dando exemplo. Não, Davi foi salvo. Com certeza Davi foi salvo. A Bíblia relata Davi lá no Novo Testamento como homem segundo o coração de Deus. Com certeza ele foi salvo. Davi cometeu um erro, mas o coração dele sincero se arrependeu desse erro e acabou. Aí sim, muito bom. A motivação, entendi. Uma vez que por ano ofereci sacrifício pelo pecado do povo e o seu próprio. Tá, perfeito, faz sentido. Por que será que Deus apresentou um sistema que seria falho, mestre? Esse sistema, por ele ser falho, ele era só temporário. A Bíblia relata muito claramente isso, que a lei não tinha poder de aperfeiçoar ninguém. Para que servia a lei? Para ensinar o homem o que era certo e errado. O pecado entrou no mundo, você lembra o que aconteceu? Aconteceu uma desgraça tão grande que Deus teve que enviar o dilúvio e teve que bater fogo em Sodoma e Gomorra. Deus precisava enviar uma lei para o povo ter noção do que é certo e errado. A lei veio para direcionar o que é certo e errado. Simplesmente. Só que ela sempre apontava para Cristo. A Bíblia relata que a lei foi nosso tutor até Cristo. Depois de Cristo, não vivemos mais debaixo da lei.
Na verdade, a lei nem é feita para nós somos gentios, gente. A lei é feita para o judeu. Então não devia ser nenhuma treta essa para nós. Mas é que a falta de interpretação do que é viver debaixo da lei, toda vez que cita lá no Novo Testamento viver debaixo da lei, ele não está falando só para judeu, ele está falando sobre viver debaixo do seu esforço. Quer dizer, viver na força do seu próprio braço. Quer dizer, depender do seu próprio entendimento. Isso que é viver debaixo da lei. Por exemplo, se você... o pastor chega para você e fala assim, se você não for no culto domingo, 2 domingos, você está desviado, Jesus voltar, você vai para o inferno. Isso é viver debaixo da lei. Porque você acredita que a sua obra de ir ao culto vai fazer você ser salvo. Não é ir ao culto que faz você ser salvo, é você crer totalmente na obra consumada da cruz. Entende? Eu já fiz muitas aulas falando dessa questão de velha aliança e nova aliança, mas é sempre bom voltar, porque o que nós vamos falar hoje é baseado nisso, que é a obra consumada da cruz. Olha, isso aqui mudou minha vida, porque quando eu aprendi que não baseava mais no meu esforço, eu vivo uma vida muito em paz, gente. É muito leve. A maioria das pessoas, eu vou falar para vocês, a maioria dos cristãos, eu acho que de 85% para cima, acha que está em débito com Deus. E eu vou te perguntar agora. Antes de eu falar isso, gente. Isso aqui. Você tinha um sentimento de débito com Deus? Sim ou não? Mais ou menos, sim ou não? Não, Ana Prateada. Sim, sim. Já tive esse sentimento, sim. Legal. Sim, não entendi a pergunta. A pergunta é, você sente-se em débito com Deus em todo momento? Como saber isso, gente? É sempre assim, ó. Você sempre está querendo fazer mais para Deus. Eu preciso fazer mais. Só que assim, esse fazer mais não é por amor. Esse fazer mais é por uma sensação de débito. A motivação é diferente. Quem ama quer fazer mais. Mas tem gente que faz mais porque acredita que está em débito. Se eu não fizer, Deus vai estar em falta. Eu vou estar em falta com Deus. Eu vou ser menos abençoado ou qualquer coisa do tipo. Entende? Ajuda a compreender a educação pela cruz melhor e consigo seguir o raciocínio. Aí sim, porque mesmo Cristo levou nossos pecados, ainda pecamos, falhamos. Não sinto mais. Sim, estou o tempo inteiro pensando em não falhar. Certo. Olha que louco, Douglas. Você está o tempo todo pensando em não falhar. E sabe o que isso mais atrai para sua vida? Falha. Porque você está ocupado pensando na falha. É o que Jó disse. O que eu temia me sobreveio. O que você tem mais medo é o que você atrai, porque você passa mais tempo pensando isso. É isso. Por isso que Paulo fala o seguinte: quanto mais, irmão, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, se há alguma virtude, se há algum louvor, que isso ocupe o vosso pensamento. Por quê? Porque ele sabe que aquilo que você pensa, você se torna. Provérbios 23:7 diz, assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Nós podemos dizer, assim como os pensamentos que ocupam sua mente, assim você se torna. O meu problema é o seguinte: tenho desejo por Deus, oro, leio a palavra e sempre caio no pecado, mesmo assim, depois de experiências com Deus. Isso me desanima e fico frio. Compreendo, irmão, compreendo. Eu vivi assim por 15 anos. Eu compreendo perfeitamente. E eu fui liberto através desse entendimento, da obra consumada da cruz. A aula de hoje e a aula da próxima quarta, eu vou aprofundar mais nesse ponto, tá? Porque ela precisa sair de uma informação e se tornar uma crença. É aí que muda. Saber algo não é o que muda. É isso se tornar uma crença e automaticamente uma aplicação. Aí muda. É igual ser salvo. Ser salvo eu preciso confessar com a boca e crer com o coração. Se eu não quero que o coração só for confessar com a boca, eu não sou salvo. Porque a salvação, a crença é no coração. E cada vez mais, gente, a ciência tem descoberto que é realmente o coração que é o depósito das crenças. Tá? Mas você pode falar isso, crença no coração, crença no subconsciente, quer dizer a mesma coisa, tá bom? Beleza, gente, eu preciso passar. Eu vejo que senão a gente vai ficar travado aqui. Reflexão, essa aula vai ficar salva, então você pode assistir, reassistir, reassistir, reassistir. Eu vou subir ela no YouTube e vou mandar um link no grupo, tá? Depois, talvez amanhã, já suba ela pro YouTube.
Quando aceitei participar da aula, achava que se tratava de uma prosperidade espiritual, parar de cair no mesmo pecado. Ai, 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 ai. Vai ser bom, nós vamos falar sobre isso também. A crença vem da meditação. Ó, a meditação é um grande ponto da crença, tá? Para construir crença. Vamos lá, vamos seguir, gente. Eu não posso ficar parado nesse slide aqui. Vamos embora? Vamos lá. Presta atenção na aula agora e não fale no chat. Agora vem comigo em um texto específico da palavra de Deus, gente. Deuteronômio 28, um dos textos mais usados pelos legalistas, falando que se você não desobedecer, se você desobedecer, você está perdidinho. Nós vamos ler o texto, pai. Agora nós vamos ler do versículo 1 ao 13, tá? Então presta atenção. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Olha, antes de eu passar o slide, esse texto está em Deuteronômio. Deuteronômio significa segunda lei. O que quer dizer segunda lei? Moisés, ele estava chegando perto da terra prometida e muita gente já tinha morrido. Por isso, ele precisava repetir a lei, tá? Ele precisava repetir a lei para aquela nova geração. Por isso, Deuteronômio significa segunda lei. E um ponto que ele vai falar aqui é que a obediência aos mandamentos da lei traria bênçãos e a desobediência traria maldição. Agora, eu quero mostrar para você o coração de Deus. Olha que o coração de Deus é tão lindo. Olha o que Deus falou que ia liberar sobre aquele povo caso eles obedecessem. Presta atenção. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros, e os cordeiros, os seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por certo fugirão. O Senhor enviará bênção aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês um povo santo, conforme prometeu sob juramento. Sigam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, do seu Deus, que hoje lhes dou, e o seguirem cuidadosamente. Vocês estarão por cima e nunca por baixo. Eu quero que vocês, depois desse texto, gente, digite nos comentários, antes que eu faça isso. Depois desse texto, o que você percebe que é o desejo de Deus para os seus filhos? Coloca aí no chat. O desejo de Deus para os seus filhos é que eles... E digita aí. Depois que nós lemos esse texto, o que você entende sobre o desejo de Deus para você? Deixa eu tentar... Estou com uma cara assim... Hã? Peraí. Deixa eu dar um exemplo. Acho que entenderam. Prosperidade, top. Abundância em todas as áreas da vida, top. Fazer prosperar. É o que Deus revela. O que Deus revela do coração dele através desses textos. Bênçãos. Que acesse sua herança. Legal. Prosperidade. Toda sorte de bênçãos. O desejo de Deus para os seus filhos é prosperidade e sorte de bênçãos. Prosperar. Legal. Abundância. Plenitude. Top. Prósperos, abençoados, obediência. Conhecê-lo e gozá-lo para sempre. Maravilha.
uma vida próspera e em abundância, plenitude. Louco, né? A gente vê Deus falando tudo o que ele faria por aquele povo, simplesmente se eles cumprissem os mandamentos. E os nossos planos têm que ser alinhados com o dele? Aí eu te pergunto, e os seus planos têm que ser alinhados com o dele? O que você acha, Douglas? Vida abundante, ser a cabeça de estar sempre em cima e não a cauda para que não fique embaixo. Ó, agora eu escrevi, né, o que eu percebo e vou colocar agora no slide. Dá uma olhada. Ó, o que podemos avaliar através desse texto, gente? Deus ama prosperar seus filhos de todas as formas. O desejo do coração de Deus é a sua prosperidade. Deus quer que tudo que você faça prospere. Deus deseja que seus filhos tenham vida em abundância. Deus quer encher sua conta bancária. Olha que louco. Aonde eu cheguei a esse. Travou a palavra, gente. Essa conclusão. Isso. Aqui, ó, gente, ó. Olha aqui, gente, ó. O Senhor enviará bênção aos seus celeiros. O que significa celeiro no dia de hoje, gente? O que significaria celeiro no dia de hoje? Dinheiro, gente. Conta bancária. Alguns já tá. Se você tem crenças limitantes referente ao dinheiro e Deus, dentro de você já está começando as crenças já estão começando a fazer assim. Oh, meu Deus. Lá vem a teologia da prosperidade. Então, eu aconselho você ficar aí até o final, tá? Hein? Ficar aí até o final, antes de começar a criticar, que eu vou te explicar o que está acontecendo dentro de você, tá? Vamos lá. Deus quer encher sua conta bancária. Deus deseja que você desfrute de bens materiais. Deus falou que todos os animais dele seriam frutíferos. Por exemplo, o carro que é o carro de hoje eram os animais da época de lá. O jumentinho era que eles caminhavam. Então, Deus está falando que frutificaria até os bens materiais daquele povo, caso eles obedecessem. Ele quer, ó, presta muita atenção nisso, gente, ó. Ele quer te destacar e honrar diante dos incrédulos. Ai, olha isso aqui, gente, ó. Eu fiz um post esse dia falando sobre isso, então é válido falar. Ó. Então, todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor. Só que eu te pergunto, gente, você se destaca, você glorifica a Deus. Aí eu te pergunto de novo, você glorifica a Deus quando você está sofrendo, sem dinheiro para pagar as contas, ou quando você está prosperando? O que você percebe nesse texto? Você glorifica a Deus quando? Quando você anda no seu potencial máximo, ou quando você fica vítima das circunstâncias por causa de crenças religiosas? Novamente, como o Giorley já falou lá no início, não quer dizer que você não passará nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de sofrimento. O que eu quero dizer é, se você vive assim por anos, já não é uma passagem. Já é a crença que te mantém nesse lugar para sempre, se você não mudá-la. Deu até um trimelique, pois sempre ouvimos, aprendemos e colocamos Deus e o dinheiro em dois extremos. Isso é uma das coisas que o diabo é mais inteligente em fazer, gente. Um dos lugares que o diabo luta mais para prender os cristãos é na vida financeira. Porque quando você prende alguém na vida financeira, você prende todo o resto. Porque a pessoa vai viver trabalhando naquilo que não gosta, vai viver desanimado, angustiado, não vai conseguir desfrutar com a família, enfim. Quando estamos prosperando, sim, forte. Então vamos lá, continuando. Ele deseja que você empreste aos outros, nem tome emprestado. Olha o tanto que você vai ter para emprestar e não tomar emprestado. Ele é glorificado quando você prospera. Ele deseja que você viva boa saúde. Ele deseja que você viva prosperidade familiar. A bênção de Deus, gente, inclui prosperidade espiritual, emocional, física, financeira e material. Deu para ficar claro neste texto. Se eu fosse você, se você ficar com dúvida ainda, leia Deuteronômio 28, do 1 ao 13, em todas as linguagens que você encontrar. Na linguagem Almeida Corrigida e Fiel, na linguagem Almeida Revista Atualizada, na linguagem de hoje, na linguagem NVI, na linguagem Bíblia Viva, leia em todas. Ou a pergunta, ainda bem que você trouxe esse ponto, senão ele ia passar. Ó, ele também é glorificado quando sofremos pelo seu nome? Sim. Gente, preste muita atenção. Esse dia eu fiz um post lá, acho que foi um vídeo que eu postei falando sobre isso, sobre a religião nos ensinou a suportar e sofrer nessa vida esperando a volta de Cristo.
porque nessa vida não temos que conquistar nada. Então, o evangelho em si não é isso. O evangelho em si não é isso. E aí uma pessoa postou assim, mas esse evangelho é o mesmo de Pedro e Paulo? Esse evangelho é o mesmo dos missionários da África? Então quer dizer que o missionário da África, ele não está vivendo evangelho? Tá, vamos lá. Gente, a questão é, o missionário da África ou de qualquer lugar que tem perseguição cristã, ele está sofrendo por quem? Por Cristo, certo? Certo, sim ou não? Ele está sofrendo por Cristo. Beleza. Agora eu vou falar assim, você não ter dinheiro para pagar sua conta de água, é sofrer por Cristo? Você não conseguir colocar o seu filho numa escola boa, é sofrer por Cristo? Então, sofrer tem que ser por Cristo. Quando eu aceito o sofrimento achando que eu estou sofrendo por Cristo no Brasil, onde não tem perseguição religiosa, não, você está sofrendo por sofrer mesmo. Eu vi um texto de um cara que chama Tiago Santana, passou assim no meu explorar. Ele falou assim, Jesus disse, bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa do amor ao seu nome. Mas, quando somos perseguidos porque somos todos idiotas, só somos perseguidos porque somos todos idiotas. Não somos bem-aventurados. Se eu tomei uma decisão errada na minha vida, quebrei tudo, e as pessoas estão me criticando, não estão te perseguindo por causa do amor a Jesus, estão te perseguindo porque você tomou uma decisão idiota. Simples assim. A gente entende que todo sofrimento é sofrer por Cristo. Não, sofrer por Cristo, todos nós temos que estar preparados para morrer por Cristo, para passar por perseguição. Sim, mas nós vivemos num país que, querendo ou não, é um país próspero, existem oportunidades para todo mundo, e se nós estamos sofrendo, é porque não estamos acessando, e não é por Cristo. E aí deixa muito claro o texto de Israel. Ele falou, eu vou colocar vocês numa terra que emana leite e mel. Essa terra, vocês têm que prosperar na terra. Eu vou te colocar na terra para você prosperar, ué. Vou te colocar numa terra que emana leite e mel para você falar que está sofrendo por Deus? Não, não faz sentido. Então, a bênção de Deus, ela traz prosperidade em todas as áreas. Entende? É muito louco. Mas vamos lá. Continuando. A bênção de Deus gera, portanto, vida abundante. Outros exemplos bíblicos, gente, do desejo de Deus que seus filhos desfrutem de prosperidade. Jardim do Éden. Eu gosto do Jardim do Éden. Vamos lá. Quando o pai criou a terra, ele criou exatamente bela e rica. Extremamente bela e rica. Ele não criou o Jardim do Éden para que Adão e Eva vivessem às margens do suficiente ou tendo somente o bastante para suprir suas necessidades de sobrevivência. Ele criou absurdamente próspero. Ele criou para desfrute. E pensa comigo, gente. Ele criou o homem no 6º dia, ou seja, o 7º dia era dia de descanso. Ele criou o homem para desfrutar. Que louco. Desfrutar. Ele falou, coma de tudo, 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 tudo que você quiser. Só do conhecimento do bem e do mal lá que não come, mas de resto, pode comer tudo, porque tudo eu te dei. Esse é o coração de Deus. Entenda o coração de Deus. Pare de olhar para o texto. Gente, olha que isso aqui é muito importante. Não leia a Bíblia com o coração da religião. Leia a Bíblia tentando entender o coração de Deus. Certo? Tenta entender o coração de Deus. E o coração de Deus está nas ações dele. Quando Deus, o primeiro homem que ele fez, ele colocou num lugar abundante, o que ele demonstra? Que ele quer que o homem viva em abundância. Isso é demonstrado nas ações de Deus. Entende? Vamos lá, então. Continuando. Deus abençoou, e criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e os abençoou. E Deus lhe disse, frutificai e multiplicai, enchei a terra, e sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Antes de Deus mandar que eles multipliquem, ele deu a bênção. Anota isso daí, gente. Escreve isso aí. Antes de Deus mandar que eles se multiplicassem, ele os abençoou. Está lá no texto. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse frutificar e multiplicar. Ele só disse para ele frutificar depois que ele abençoou. Por quê? Não tem como frutificar sem a bênção. Sabe o que significa abençoar? Significa liberar para prosperar. Quando tinha um costume um costume antigo, algumas pessoas seguem ainda, é bom. Os filhos chegam pro pai ou pro vó e falam assim, dá benção, vó, dá benção, pai.
E o pai fala, dá bênção, filho. Ou vai casar, antes de casar, pedir a bênção pro pai. Por quê? Quando o pai abençoa, ele libera para prosperar. Eu libero que vocês prosperem. Como autoridade sobre sua vida, eu libero para você para prosperar. Então, quando Deus abençoou, ele deu a liberação para que eles prosperassem. Depois ele falou, vai e enche a terra. Certo? Bora. Vamos olhar para Abraão, gente. Então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Novamente a palavra bênção. Agora, olha Gênesis 13:12, gente. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. O que eu quero dizer? Ao estudarmos a vida de Abraão, veremos que o Senhor o prosperou e o fez muito rico. Isso nos mostra que não foi apenas uma bênção espiritual, mas material também. Preste atenção, gente. Toda a sua vida externa é reflexo da sua vida interna. Certo? Quando você busca prosperidade espiritual, ela tem que se manifestar no físico. É muito a prosperidade, gente, não é riqueza. Prosperidade não é riqueza. Você pode ter riqueza, isso eu sei que é óbvio, mas é bom, o óbvio deve ser dito. Riqueza, você pode ter bens materiais, dinheiro e tudo e não ser próspero. Prosperidade envolve o crescimento em todas as áreas. Prosperidade significa progressão, crescimento, sucesso, até ter um insight. Sabe quando você está ali precisando de uma ideia para alguma coisa, para um negócio, você do nada tem um insight? Até isso, na Bíblia, em certos textos, mostra a palavra prosperidade ali. Então, a prosperidade é o crescimento em todas as áreas. É ser espiritualmente, ter um relacionamento com Deus íntimo, família estruturada, saúde boa, conta bancária abastecida. Alguns vai ser, cada um vai ser um nível, depende do propósito. Para alguns, gente, ganhar 5 mil por mês, ganhar 50 mil no ano, ganhar 100 mil no ano tá ótimo, ganhar 30 mil no ano tá ótimo. Para outros tem que ser 1 milhão. Mas isso define de propósito. Mas uma coisa que não é prosperidade é ter falta o tempo todo. Aí não é prosperidade. A prosperidade não quer dizer que você vai ganhar 1 milhão por mês. Você pode ganhar 5 mil por mês e ser próspero. Mas não ter dinheiro para pagar as contas não é ser próspero. Desculpa o que eu estou falando, não é. A prosperidade, ela é abundância. Prosperidade é ter provisão divina para cumprir um chamado divino. Todo chamado que você, por exemplo, você tem um chamado de ser pai. Você tem um chamado de ser pai. Então, para ser pai, você precisa de provisão divina também. Se você não está conseguindo prover os seus filhos, está faltando provisão divina. E não é o desejo de Deus que falte, mas nós vamos chegar a isso aí mais à frente. Vamos continuar. Daqui a pouco eu abro para dúvida, tá, gente? Quantos exemplos mais você quer, gente? José do Egito. A Bíblia fala que tudo que ele colocava a mão prosperava. Rei Davi. Quando ele pecou, Deus disse, falou assim para ele, ó. Você tem todas as mulheres, você tem bens materiais, você tem carro, você tem tudo. E se você tivesse pedido mais, eu daria. Ai, olha essa paulada. Olha o que Deus fala pro cara. O cara acabou de pecar e Deus fala, se você quisesse, tudo que você quisesse, você pedisse, eu teria te dado. Não sei por que você cometeu esse erro. Isso revela o quê? O coração de Deus. Salomão, nada mais, nada menos do que o homem mais rico da terra. Jó, a Bíblia relata, o homem mais rico de sua época. Todos os homens que serviam a Deus. Tá? Vamos lá. Eu quero te fazer uma pergunta, gente. Cite para mim algum texto ou passagem bíblica que demonstre o desejo de Deus que você seja pobre, doente, infeliz, ansioso, depressivo para a glória dele. Encontre. Me mande aí. Nunca vi, né, mano? Nunca vi, nunca nem vi, não tem. Pergunta difícil, não tem. Desconheço, não vi. Gente, agora pensa como isso é louco. Pensa, ó, pensando de forma lógica, tá? A gente não vê isso, certo? E por que aceitamos, né? Por que nós aceitamos quando alguém nos ensina
que viver uma vida de miséria é servir a Deus, é para a glória de Deus. Imagina se tivesse, pô, às vezes. Só a religião coloca isso na nossa cabeça. Legal. Significado de pregue tua cruz e siga-me. Gente, cruz tá relacionado a uma vida de dependência de Cristo ou uma vida egocêntrica. Quando é pegue sua cruz e siga-me, significa deixe a sua vida egocêntrica. Não tem nada a ver com ter bens materiais ou não, tá? A cruz, quando eu falo eu vou para a cruz, quer dizer, eu vou destruir o meu ego para aprender a depender de Deus. Isso significa cruz. Eu acho que cruz tem vários outros significados, mas nesse texto significa deixar uma vida centralizada em si mesmo e ter uma vida centralizada em Deus. O povo confunde ter de saber ver as lutas. Tá? Não, jamais. Não digo pobre e feliz, mas dá uma olhada. Cara, não vai dar para dar uma olhada agora, mas se você conseguir ver, eu não lembro de cabeça aí, não. Muitos aceitam mais o que o pastor cria e rejeitam o que a Bíblia realmente fala. Legal, porque muitos acham que são humildes quando vivem assim. Jorley, depois, se você conseguir dar uma olhada na Bíblia aí e mandar, tipo, mais ou menos, que não lembra assim de cabeça, não. Se você quiser que a gente debata aqui eles, não deixe para olhar depois. Porque muitos acham que são humildes quando vivem assim. Perfeito, Najara. Nós confundimos pobreza com humildade. Como se não tivesse pobre e arrogante. Então, a humildade não tem nada a ver com os bens ou o que você tem, tá? Bora lá, vamos continuar, gente. Mas, Abner, ó, isso aqui é importante, hein? Mas, Abner, você não esqueceu das maldições na continuação de Deuteronômio 28? Não esqueci, não. Vamos falar sobre elas agora, então preste muita atenção. Só que as maldições eu não consegui colocar todas, gente, porque a maldição é muito mais do que bem, tá? Mas preste atenção aí. Vamos ler, tá? Vamos ler. Texto, agora vamos para os textos. Ó, entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoados. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. O Senhor enviará sobre vocês maldição, confusão e repreensão em tudo que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. O Senhor os encherá de doenças, até bani-los da terra em que vocês estão entrando, para dela tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os infestarão até que morram. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. Presta atenção aqui só, gente, ó. Com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, e os infestarão até que morram. O céu sobre sua cabeça será como bronze, ou seja, não choverá, e não ouvirá a voz de Deus. O chão debaixo de vocês como ferro, ou seja, não vai ter plantação. Na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e em pó, ou seja, não vai ter chuva ou a chuva não vai frutificar nada, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. Tudo isso vai causar o quê, gente? Pobreza, porque a riqueza dele estava baseada na agricultura. O Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Os seus filhos e as suas filhas serão entregues a outra nação e os seus olhos se consumirão à espera deles, dia após dia, sem que você possa erguer uma só mão para trazê-los de volta. Um povo que vocês não conhecem comerá aquilo que a terra e o seu trabalho produzirem, e vocês sofrerão opressão cruel todos os seus dias. O Senhor afligirá os seus joelhos e as suas pernas com feridas dolorosas e incuráveis, e que se espalharão sobre vocês desde a sola do pé até o alto da cabeça. Vocês serão motivo de horror e motivo de zombaria e de riso para todas as nações para onde o Senhor o levar. Vocês semearão muito em sua terra, mas colherão bem pouco, porque gafanhotos devorarão quase tudo. Vocês semearão muito em sua terra, mas comerão bem pouco. Deixa eu repetir isso aqui, gente. Porque gafanhotos devorarão quase tudo. Plantarão vinhas e as cultivarão, mas não beberão vinho, nem colherão as uvas, porque os vermes as comerão. Todas essas maldições cairão sobre vocês.
elas o perseguirão e o alcançarão até que sejam destruídos, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, nem guardaram os mandamentos e decretos que ele lhes deu. Louco, né? Paulada atrás de paulada, mas lê depois 28, versículo 15 em diante. Mas o que nós podemos avaliar, gente, nesse texto? Que a pobreza é uma maldição. A doença é uma maldição. A improdutividade é uma maldição. As doenças psicológicas são maldições. Dar errado em tudo que faz é uma maldição. Dores por todo o corpo é uma maldição. Trabalhar e não ver dinheiro é uma maldição. Plantar e não colher é uma maldição. Uma família desestruturada é uma maldição. E o mais importante de tudo, a maldição não era o desejo de Deus para os seus filhos, nem na velha aliança. A maldição era a consequência da desobediência, mas não o desejo de Deus, a intenção de Deus. Magnífico. Que vocês percebem que o texto deixa muito claro que a pobreza é uma maldição? O texto deixa muito claro que plantar e não colher é uma maldição. Trabalhar e não ver o dinheiro é uma maldição. Jorley, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo o alimento e com o que nos vestir, estejamos sempre contentes. Show. Mas o texto está certo mesmo. O texto não está errado. O que ele está querendo dizer? Naquela época ali, ó, Paulo escreveu para Timóteo essa carta. Ele lutava muito contra falsos mestres. E esses falsos mestres, eles pregavam o evangelho por dinheiro. Eles pregavam o evangelho não com o coração em Deus. Eles cobravam dos seus fiéis e pregavam não o evangelho de Cristo, mas a lei. Então, ele está falando para Timóteo tomar cuidado com colocar o coração na riqueza. E ele ainda diz, quando muitos fizeram isso e acabaram se perdendo. E está extremamente correto, porque a diferença da prosperidade de Deus, eu não coloco o coração na riqueza. A prosperidade de Deus flui de Deus através do meu trabalho. É aquele texto que Jesus diz, buscar primeiro o reino e as demais coisas serão acrescentadas. Ele está falando de provisão financeira. A bênção de Deus, a gente vê muito isso claro em Abraão. Abraão era extremamente rico, mas não perdeu o coração em Deus. Jó era extremamente rico, mas voltou para o sofrimento e não tirou o coração de Deus. Então ele está falando para Timóteo tomar cuidado para não seguir o caminho daqueles outros mestres, porque Timóteo era um pastor jovem. Entende? Pobreza, então, não é espinho na carne? Em minha visão, não. Tá? Beleza. Eu tenho uma visão sobre o que é o espinho na carne, mas não é pobreza, não é pecado, não é nada disso. Até porque o texto não dá base para isso, tá, gente? Na verdade, ó, se a gente fosse falar, ninguém sabe o que é o espinho na carne. São só especulações. Agora, o texto não dá nenhuma especulação para falar que é um pecado, e muito menos a pobreza, tá? Preciso tomar uma decisão, viver na bênção ou na maldição. Eu vou ainda falar algo para você, Lailson, que não vai dar para falar hoje nessa aula, mas você tem que escolher, todos vocês têm que escolher, viver na maldição de Adão ou na bênção de Abraão. A maldição de Adão é, com o suor do seu rosto comerá do pão. A bênção de Abraão é, eu te abençoarei de todas as formas. E ó que Abraão veio depois do pecado, hein? Depois do pecado. Olha lá, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, ciladem, muitas concupiscências insatas, periciosas, quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É isso, é esse texto meu que eu estou falando. O segredo nosso não é querer ficar rico. Porque os que querem ficar rico, tipo assim, eles trabalham para ficar rico. O foco deles é o dinheiro. O tesouro deles está lá. Mas desejar a riqueza como consequência não é um problema, é tornar ela uma prioridade. Por exemplo, imagina eu trabalho, construo uma empresa, mas não quero prosperar. Isso baseia em uma crença limitante. A minha empresa é feita para ajudar o próximo, não é feita para enriquecer em si só.
Então eu não posso ter o dinheiro no meu coração, mas não tem nenhum problema eu ter dinheiro. Na verdade, quanto mais dinheiro eu tiver, mais eu posso expandir o reino e ser usado o meu dinheiro para Deus. Se a gente for parar para pensar, olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 9, do 6 em diante. Deus vos enriquecerá de todas as formas, para que vocês sejam generosos em toda ocasião. Essa é a intenção da riqueza, gente. Quanto mais rico eu sou, quanto mais rico você ser, mais generoso você vai ser. Entende? É o desejo de Deus que você prospere, inclusive na parte financeira. Só que isso, o quanto você vai enriquecer, o quanto, isso é uma escolha sua. Não tem a ver com Deus. É isso aí, tem a ver com dinheiro ser ou não o senhor das nossas vidas. É isso aí. É isso que ele quis dizer lá para o jovem rico. Muitos usam o texto do jovem rico para falar que não pode enriquecer. Mas o problema do jovem rico não era ele ser rico, é ter o coração na riqueza, que é o fato que ele diz lá para Timóteo, o amor ao dinheiro, o amor aos bens materiais. Mas eu posso ter tudo e desapego de tudo. Como Davi, como Abraão, como Jó. Davi falou, tire-me de tudo, só não tire o teu espírito. Ele não tinha apego nos bens materiais dele, entende? Nós, quando estamos no mundo, estamos debaixo de maldição de Deus por causa da desobediência. Vamos chegar nisso daí, Cláudia. Vamos chegar nisso daí. Então, o que nós podemos perceber? Que a maldição, a pobreza, a escassez, a limitação era uma maldição, mas nunca foi o desejo de Deus. Era uma consequência da desobediência. Por que é importante falar isso, gente? Para entender o coração de Deus. Não acredite num Deus... Ó, deixa eu recapitular e falar de uma forma melhor essa frase. Não acredite nos ensinos que dizem que Deus quer que você seja doente, que Deus quer que você seja pobre, que Deus quer que você viva a limitação de qualquer parte. Não acredite nesse Deus, gente. Olha para a Bíblia. Para a Bíblia. Jesus disse, tudo que você falar acontecerá. Seja feito conforme a tua fé. Ele não coloca limite nenhum para você. Mas quem coloca os nossos próprios limites somos nós mesmos através daquilo que aceitamos. Vamos seguir, gente. Ó, e você pode se perguntar, então, Abner, eu estou vivendo debaixo de maldição? Pois estou passando por escassez financeira, doença, sem propósito, ansiedade e preocupação. De certa forma, sim, mas você poderá quebrar esse ciclo hoje. É agora que entra a obra consumada da cruz, gente. Dá uma olhada nesse texto, gente. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando Cristo foi pendurado no madeiro, ele levou toda a maldição. Ele quebrou a maldição da lei, gente. Todas essas maldições que Deus disse, ele disse que eles teriam essa maldição por quê? O que precisava acontecer para aquelas maldições virem sobre ele, gente? Manda aí, ó. Só uma pessoa, só para ver se vocês estão na mesma linha que eu aqui. O que gerava aquelas maldições? Descumprir a lei. Ele falou, se vocês se desobedecerem dos meus mandamentos, eu enviarei sobre vocês maldições. Só que, gente, olha para esse texto. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Quando se tornou maldição em nosso lugar. Está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quem subisse na cruz era declarado maldito. Ele se tornou maldito, só que ele obedeceu a lei inteira. Então ele não poderia ser dito como maldito, ser visto como maldito. Então ele levou as minhas maldições, as suas maldições e todas as maldições consequentes do pecado. Cristo cumpriu toda a lei, sem falhar em nenhum momento. E quando subiu na cruz, todo o pecado e, consequentemente, toda a maldição foi destruída através do sangue derramado. Se você está em Cristo, nenhuma maldição pode alcançar sua vida, porque para te alcançar, ela teria que alcançar Cristo. Portanto, se a pobreza, a doença e todos os males decorrentes delas entraram... Não. Portanto, se a pobreza, a doença e todos os males que decorrentes delas entraram no mundo com o pecado e o pecado foi destruído, a pobreza e a doença também foram. Se Cristo obedeceu toda a lei, e a consequência da obediência da lei é a prosperidade em todas as áreas, e você está em Cristo, você deveria viver a prosperidade em todas as áreas.
Por isso, eu me sinto totalmente seguro em dizer que a obra consumada da cruz te dá o direito de viver uma vida abundante, pois a obediência de Cristo e a morte dele te fez justo. Antes, para ser justificado perante a Deus, era necessário cumprir todos os mandamentos da lei. E a prosperidade divina te alcançava. Olha que louco. Eu me tornava justificado e automaticamente eu me tornava próspero quando era justificado por Deus. E todas as promessas de Deuteronômio 28 vinham sobre a pessoa que era justificada. Agora, para sermos justificados perante a Deus, precisamos crer na obra consumada da cruz. E da mesma forma, a prosperidade de Deus alcança a nossa vida, pois estamos em Cristo. Mas, Abner, se Cristo destruiu a pobreza, a doença, por que eu vivo pobreza e doença? Porque através de ensinamentos falsos, você passou a acreditar que merece isso. E se você lembra que falamos na aula passada que suas crenças produzem seus pensamentos, que geram seus sentimentos, suas ações e, consequentemente, seus resultados, crenças geram pensamentos, que geram ações, que geram sentimentos, que geram ações, que geram resultados. Volto a repetir, não tem mais nada a ver com Deus. Ele não deseja que você viva isso, mas você vive o reflexo das crenças que estão em seu coração. Perguntas? Pergunta, gente. Vamos lá, preciso de perguntas rápidas, porque eu não posso ficar muito tempo na tela. O triste é que os crentes querem defender a pobreza, mas ficam o tempo todo pensando em dinheiro. Isso é muito sentido. Lá a igreja exige dízimos, oferta, ajuda de departamentos, obras, como falam mal do dinheiro, e exige que dê em todos os cultos. É assim, ó, quanto mais pobres somos, mais pensaremos em dinheiro. Essa é a questão. Porque nós precisamos de dinheiro para sobreviver. Né? Quando que você pensa em ir no médico, gente? Quando que você pensa quão importante é a saúde? Fala comigo. Quando é que você pensa que a saúde é importante? Quando você está sem. Quando você está quase, você está doente, você fala, nossa, se eu tivesse agradecido todos os dias que eu acordei bem, você vai dar importância para a saúde quando você está sem saúde. Da mesma forma o dinheiro. As pessoas colocam o dinheiro com um alvo tão grande porque não tem dinheiro. Quando nós tivermos dinheiro, nós pensaremos menos em dinheiro. Eu só posso concluir que sou livre. Temos então que tomar posse da graça que nos foi dada por Deus, é isso? Perfeito. Como ser mais parecido com Cristo, ter uma vida com o propósito, viver a agenda de Deus. Qual o meio da graça para isso? Ó, o meio da graça para parecido com Cristo, parecido, está falando de caráter. Como que você se torna mais parecido com Cristo? Primeiro, tempo com o Espírito Santo. O tempo com o Espírito Santo vai fazer com que você compreenda o coração de Deus. Não é orar para seguir um compromisso religioso, mas passar tempo para buscar o coração de Deus, entender o coração de Deus. Segundo ponto, ler a palavra de Deus sem lentes da religião. Então, quando você medita na palavra de Deus e passa tempo em oração, você compreende como Deus pensa. Esse é o segredo. Compreender como o coração de Deus é. Entendendo como o coração de Deus é, você passa a viver como Deus quer. Entende? É esse o segredo. É buscar entender o coração de Deus. Como buscamos o coração de Deus? Tempo com Ele, meditação na palavra dele, sem as lentes da religião. E claro, o jejum intensifica bastante isso, mas ele teria que ter mais tempo para explicar um jejum sem um contexto religioso. Como fazer meditação? Ó, esse é o tema da aula que vem, onde eu vou colocar práticas, aplicações para o dia a dia. Como sair dessas maldições? O primeiro passo para sair das maldições é crer que elas não existem mais. As maldições existem em nossas vidas porque acreditamos nela. Tudo que você crê passa a ser real. Então, o primeiro passo é acreditar que as maldições foram quebradas. Declarar isso em nome de Jesus. Tá? Esse é o primeiro passo.
Como descobrir meu propósito? Cara, não é um tema da aula hoje, tá? Mas eu diria que é quem te fez sabe qual é o seu propósito. Então pergunte para ele. Como fazer meditação para convencer o coração? É um tema da próxima. Não dá para falar agora que é mais profundo. E quando a gente diz que crê na obra consumada, mas parece que fica mais difícil, isso é a sua percepção. É a sua percepção das coisas. Ó, eu falei na aula passada, tá no YouTube, gente. Eu coloquei o link no grupo. Vou colocar de novo, tá no YouTube. Se eu colocar um óculos com as lentes verdes, todas as lentes, tudo que eu ver vai ficar verde. Mas as coisas que eu vi são verde? Não. Você enxerga dificuldade nos lugares onde pessoas enxergam oportunidades. Tudo depende da como você enxerga a situação, tá? Carado, carado. Cara, parado para pensar agora faz todo sentido. Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Show. O povo confunde essa aflição como se fosse algo que vamos passar e nunca vencer, pois alguns pastores pregam dessa forma, que não queremos vencer e pegam pessoas isolados. Claro que a graça dele me basta, mas também ele quer que eu frutifique todo bom fruto. Claro, gente, claro. Deus não te deu um dom para você não atuar. Por exemplo, Deus te deu um dom de ensinar. O que seria melhor? Você ensinar para 1 milhão de pessoas ou para 200 pessoas? Você acha que Deus quer o quê? Que você ensine para 1 milhão de pessoas. Automaticamente você está prosperando o seu chamado. Deus, o desejo de Deus é que você prospere em todas as áreas. Todas, na verdade, prosperidade divina é para todas as áreas. Então, se estamos falando de bênção de Deus, inclui tudo, tá? Mestre, a próxima aula pode ser agora? Não pode, não pode. Mas na próxima quarta estamos aí. Mas fique atento que até o final tem mais coisa boa para acontecer. Tá? Beleza, tô vendo que vocês não têm tantas perguntas assim, eu vou seguir. Vamos lá, gente. Ó, agora que você conhece a verdade, você tem escolhas a fazer. Continuar vivendo uma vida sem propósito ou escolher descobrir seu propósito e andar no seu potencial máximo e morrer vazio. Continuar na posição de vítima e vivendo uma vida de escassez financeira ou se apropriar da prosperidade que é direito seu pela obra consumada da cruz. Continuar aceitando a ideia que a doença é propósito de Deus e é normal ou se apropriar da sua cura através da obra consumada da cruz. Continuar vivendo uma vida empurrando com a barriga a cada dia esperando sua morte ou ser instrumento na mão de Deus para ajudar outras pessoas. Continuar frustrado, angustiado, ansioso, sabendo que essa não é a vida que Deus tem para você, mas aceitando as condições atuais ou tomar uma decisão de mudar o seu destino. Você pode viver uma vida trabalhando no propósito de Deus, que Ele criou para você, transformando vidas através dos dons que Deus te deu, prosperando financeiramente por fazer isso, sendo um exemplo para todos de como a bênção de Deus nos prospera em todas as áreas. Você pode ser curado das suas enfermidades e se tornar um testemunho para outras pessoas, ser usado como instrumento de Deus para curar outras pessoas, seja cura emocional ou física. Você pode ser livre do pecado, da ansiedade, da depressão e viver uma vida em paz com Deus, com sua família, com seus relacionamentos. Deus realmente deseja que você desfrute da sua vida na Terra. Deus é glorificado quando você prospera, quando está atuando no seu propósito, quando você está vivendo o seu potencial máximo, quando sua família está estruturada, quando você é curado e se torna um testemunho, quando você vence o pecado e se torna uma referência. Deus é bom, Ele ama prover seus filhos. Deus é bom, Ele ama curar seus filhos. Deus é bom, Ele ama abençoar seus filhos. Deus é bom, Ele ama ver o sucesso dos seus filhos. Deus é bom, Ele ama dar vitórias para os seus filhos. Deus é bom, Ele ama usar os seus filhos. Deus é bom, Ele ama se relacionar com os seus filhos. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Cara, é poderoso demais isso. É tão poderoso que essa verdade você descobre, mas ao mesmo tempo você fala, repete e ela fica mais viva em você. É maravilhoso entender que Deus ama prover seus filhos, que Deus ama curar seus filhos. Eu sou uma das pessoas que ora por enfermos. Estudo muito pessoas que oraram pelos enfermos. Sabe qual é o maior impedimento para as pessoas receberem cura? Achar que não merece a cura. Até porque assim o que você acha, o que você crê, assim será. Se você acha que não merece cura, você não vai ser curado. Se você acha que não merece provisão, você não vai ser provido. Entende? Ó, eu quero que você faça algo. Antes da gente partir para o final, ó. Essas frases que estão aí na sua cabeça, na sua tela, na sua cabeça, na sua tela.
qual você percebe que você precisa incluir no seu coração. Por exemplo, se o seu problema é com a provisão financeira, você precisa incluir. Ele ama prover seus filhos. Se o seu problema é com enfermidade, ele ama curar seus filhos. Se o seu problema é com bênção de qualquer tipo, ele ama abençoar seus filhos. Se o seu problema é com o pecado, ele ama dar vitórias para os seus filhos. Se o seu problema é com o seu propósito, você não descobriu ainda, ele ama usar seus filhos. Eu quero que você digite a frase que você precisa incluir no seu coração. Digite no chat. A frase que precisa ser uma crença para você. De quem Deus é. Se você precisa de vitória sobre o pecado, você deve digitar. Ele ama dar vitória para o seu filho. Na verdade, ó, quem precisa de vitória sobre o pecado, você vai digitar assim, ó. Cristo venceu o pecado. Eu me aproprio da vitória que Cristo venceu. Ele ama se relacionar com seus filhos, Deus é meu provedor, ele ama usar seus filhos, travou, ele ama usar seus filhos, ele ama dar vitória para seus filhos, ele ama, eu me aproprio da vitória, Cristo venceu. Ô, gente, não sei se vocês já ouviram a minha história referente ao pecado. Então, eu fiquei 15, mais ou menos 15 anos preso no pecado sexual. E eu me tornei livre do pecado quando eu entendi que eu não tinha mais que lutar contra o pecado. Eu tinha que me apropriar da vitória que Cristo já conquistou. Só que isso fez um boom no meu coração e na minha mente na hora e se tornou uma crença. Antes eu já sabia dessa informação, mas naquele momento, da forma que aquela pessoa falou, entrou. Sabe quando abre? Vum! Uou! Entendi. Depois daquele dia, a minha vitória do pecado passou. E olha que eu fui perceber só semanas depois que isso tinha acontecido. Porque os meus desejos não tinham mais força. Não que eu não tenha desejos, gente, mas eles não me controlam, entende? Tipo, eu continuo tendo um corpo de. Eu continuo tendo ânsias, desejos, mas eles não têm nenhum controle. Eles são apenas um desejo, não um impulso difícil de resistir, entende? E o que a gente diz que na obra com os barracudas parece que fica mais difícil? Não, aqui voltou, acho. Maravilha, maravilha. Talvez ele esteja acontecendo isso comigo, de te ouvir, tá vendo? Talvez está acontecendo isso comigo, de te ouvir e vou trabalhar para ser igual. Maravilha. Eu já ouvi essa mensagem sobre libertação várias vezes e tem me ajudado tanto. Show. Legal, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Vamos continuar. Eu vou continuar aqui e já vou emendar e falar sobre a sessão de mentoria. Aconselho você ficar até o final, até para você conhecer esse processo, tá? Em que Deus você crê? O da religião ou o verdadeiro evangelho? Ou o verdadeiro evangelho? Um alerta aqui, gente, ó, presta atenção no que eu vou falar agora. Eu vou dar um alerta sobre o que acontece com você que te impede, às vezes, de conseguir colocar uma crença dentro do seu coração ou do seu subconsciente. Ó, um alerta sobre algo que sempre acontece com você, mas você não sabe. Eu vou te revelar agora. Suas crenças limitantes se defendem. E as defesas que elas encontram são justificativas, desculpas e argumentos para não tomar a decisão de mudar. Você tem feito isso por toda a sua vida sem perceber, mas essas justificativas têm feito você permanecer no lugar onde está hoje. Os conhecimentos que você tem, as decisões que tomou, te trouxeram até onde está hoje. Se você está realizado com o que está vivendo, continue fazendo a mesma coisa. Mas se sabe que Deus tem mais para você, você deve tomar decisões diferentes hoje. Se você deseja sair desse lugar, deve destruir essas justificativas, desculpas e argumentos. Tá? Agora, eu só vou explicar isso aqui. Eu estava conversando com uma moça que ela está grávida e ela teve descolamento de placenta. E acho que não sei se você sabe, mas o descolamento de placenta dá um risco de aborto. E essa moça estava conversando com ela e tal, e ela falou que começou a pensar que ela não queria fazer chá revelação, que é uma parada que todo mundo faz agora, sabe? Aí ela não queria fazer chá revelação, porque
Ela começava a criar umas paradas. Porque não importa muito pra mim o sexo. Aí ela começava a criar. Porque tem um amigo meu que não vai poder ir na data. Porque isso aqui vai acontecer lá e tal. E ela começava a criar vários argumentos para não fazer o chá revelação. Até que fizeram uma pergunta para ela, gente. Por que você realmente não quer fazer o chá revelação? Aí ela parou para pensar dentro daquela pergunta. E ela falou, descobri. É porque eu tenho medo de fazer o chá revelação e depois perder o bebê. Qual é o exemplo? Por que eu usei esse exemplo aqui, gente? As nossas crenças criam justificativas, entende? A crença limitante que eu tenho fala assim, não, eu não quero prosperar por causa disso aqui, ó. Porque tem esse texto bíblico aqui, ó. Não, eu não quero, eu não vou... Quando eu falo assim, a vitória do pecado já foi conquistada. Algumas pessoas falam, mas e o espinho na carne? Isso aqui, gente, já é a crença limitante se defendendo. Toda crença se defende, seja limitante ou positiva. É a mesma coisa que alguém chegar e falar para você, Cristo não existe. Cristo não existiu. Você crê em Cristo. Automaticamente, todo o seu corpo vai se revoltar com isso. E vai querer se defender. A crença limitante, ela tenta se defender. Ela não quer que você tire ela dali. Então você vai criando justificativas para não tomar uma decisão, para fazer algo. Por exemplo, eu vou dar uma oportunidade para as pessoas fazerem parte da minha mentoria. Algumas pessoas vão falar, não, talvez não vai funcionar para mim. Já é sua crença limitante. Se defendendo de tomar uma decisão. Então, você precisa avaliar essa justificativa. Por quê? Dar justificativa, desculpa e argumento é se colocar na posição de vítima. Entende? Eu tô assim por causa daquilo. Eu tô assim por causa disso lá. Eu tô assim porque fulano. Você coloca numa posição de vítima. Entenda uma coisa, vítima não muda de vida. Então, entenda esse ponto. Como a gente descobre alguém que se faz papel de vítima? Dá justificativa, ou em outra linguagem, desculpa, se queixa, em outra linguagem, reclama, e põe a culpa nos outros. Esses são os 3 pontos que mostram o seu papel de vítima. Tá? Então, vamos continuar. Agora eu vou falar aqui sobre a minha mentoria. Eu acredito que o melhor caminho para você é ser acompanhado de forma individual e exclusiva por mim através de mentoria. Vou te explicar o porquê. Eu tenho feito isso por anos. Eu tenho ajudado pessoas por anos a ressignificar crenças, a compreender a obra consumada da cruz, a aplicar essa obra consumada da cruz a todas as áreas da sua vida. E vou te explicar porque isso precisa ser feito através de mentoria. Então vamos lá. Eu tenho o conhecimento bíblico necessário, tenho uma clara compreensão do evangelho sem religiosidade, tenho as formações necessárias e diversos anos de experiência com liderança e acompanhamento de pessoas. E acredito que sou confiável, senão você não estaria aqui até agora, não é não? Aqui, 2 situações que eu já falei delas, mas é importante, eu até resumi aqui. Eu aprendi na mentoria que nossa identidade é de filhos, não de pecadores. Estou dando passos de confiança e ousadia. Tive até uma experiência de ser usada para curar os enfermos depois do aprendizado da mentoria. A Iane tem 17 anos, gente. Depois que eu ensinei na mentoria que a cura é possível, que você pode ser usado para cura, ela orou por um amigo que estava com dor no ombro e ele foi curado. Então, uma experiência que para muitos é pequena, mas você já foi usado para curar? Você não sabe como é a primeira. Eu já fui. A primeira é magnífica. E se ela não tivesse participado da mentoria, não ter recebido esse conhecimento, ela não teria essa experiência. E essa outra experiência aqui. Depois da mentoria, aprendi a compreender mais os outros e lidar melhor com as pessoas. Até meu casamento melhorou muito depois da mentoria. E fui curada do câncer de endometriose. Eu coloquei 2 pessoas aqui que foram curadas a partir do ensinamento que a cura é possível através da obra consumada da cruz. Entende? Assim é para todas as áreas da nossa vida, gente. Vamos lá. Dentro do acompanhamento individual, nós conseguimos descobrir quais são as crenças que te limitam, descobrir os impactos que estão causando em sua vida, ressignificar essa crença através da obra da cruz e fazer um plano de ação para aplicar em todas as áreas da sua vida. Descobrir a raiz do problema. Diversos acontecimentos, gente, podem causar crenças limitantes. Ensinamentos falsos, experiências ruins, repetição de frases, repetição de exemplos, cultura, tradição familiar e outros. Não existe um processo de ressignificação de crenças a atacado, sabe? Eu consigo ressignificar a crença de todo mundo aqui de uma vez. 60 pessoas, blum. Não tem como fazer isso, gente. Então, é necessário um processo de te ouvir atentamente para descobrir isso, tá? Toda crença limitante causa impactos em sua vida e das pessoas que estão à sua volta. Descobrindo juntos esses impactos,
podem ser a alavanca que você precisa para tomar a decisão de mudar. Por exemplo, um homem que está, ou uma mulher que está com dificuldade em questões sexuais, ele precisa avaliar que essa crença está quase destruindo o casamento dele, automaticamente destruindo a família. Quando você avalia o impacto, você tem uma alavanca de impacto para tomar decisão. Não, eu não quero mais isso, eu decido mudar. Ressignificar a crença é o terceiro passo que a gente faz. O processo de ressignificação acontece o tempo todo durante todas as sessões. Só pelo fato de você estar refletindo sobre si mesmo, suas crenças e seus padrões, já se torna um processo de transformação. A maioria das pessoas não para refletir sobre suas próprias crenças. O ato de refletir sobre suas próprias crenças já é um processo de cura. E incluir uma nova crença. Toda crença deve estar fundamentada na obra consumada da cruz e no que Deus diz sobre você. Presta atenção no que eu vou falar agora, que é importante. Ressignificar uma crença limitante através do empoderamento apenas pode ser bem perigoso. Pois você passará a viver a vida se apoiando em sua própria inteligência, talento e em seu entendimento. O que acontece aqui, gente? Quando você ressignifica e fala, eu sou foda, eu sou poderoso, eu consigo todas as coisas, e não aponta isso para a obra consumada da cruz, você vai se tornar uma pessoa que vive na força do seu braço. Ou seja, uma pessoa que vive nas obras, no próprio entendimento. E é a grande chance de você se tornar uma pessoa arrogante, tá? Portanto, agora eu vou lhe dar a oportunidade de ser acompanhado por mim e eliminar essas crenças limitantes que te impedem de acessar tudo que é seu por direito. Lembre-se, suas crenças limitantes já vão começar a te deixar desconfortável agora, vão criar justificativas, desculpas e argumentos para não fazer parte da mentoria. Estou com minha agenda aberta para acompanhar você através de mentorias individuais. Por que mentoria, gente? Em uma mentoria eu posso acompanhar você bem de perto, de forma exclusiva, ter total atenção no seu problema e levar ao resultado específico que você busca. Vantagens de um processo de mentoria: a análise, a curva de aprendizado curta, o desenvolvimento pessoal e espiritual e o impacto a longo prazo. Através das sessões, posso analisar de forma cirúrgica quais são os pensamentos que governam sua mente. Dessa forma, descobrirmos as crenças, os comportamentos, os sentimentos, as reações, os impactos e os resultados que tem gerado em sua vida. Mas para isso é necessário uma análise apurada que só é possível fazer de forma individual e exclusiva. Essa é a grande vantagem da mentoria, que nem um curso ou evento pode te dar. A curva de aprendizado mais curta, o processo de aprendizado dentro de uma mentoria é 1 milhão de vezes mais rápido, pois a mentoria é focada na prática. Em uma sessão, você descobre diversos padrões de comportamentos a ser alterados e já pode colocar em prática na semana e voltar com feedback para a próxima sessão. A transformação é muito rápida e intensiva. Por causa da curva de aprendizado rápido, a mentoria se torna um processo de crescimento espiritual e pessoal intensivo. E como a mentoria é um processo de acompanhamento, as transformações são mais duradouras e tornam o impacto a longo prazo mais poderoso que a maioria das ferramentas de desenvolvimento espiritual. Como funciona a mentoria? É um acompanhamento semanal feito através de sessões de 1 hora e meia, individual e online. O objetivo é te levar ao do estado atual, que é o estado que você vive hoje, para o estado desejado que vamos definir juntos, tá? Em 1 hora e meia de sessão, o objetivo é trazer consciência das crenças limitantes, trazer clareza de como ressignificar e criarmos um plano de ação personalizado para você alcançar os objetivos e propósito que Deus tem para você. Todo plano de ação é baseado em fundamentos bíblicos e em como fazer a verdade do evangelho ser uma realidade em sua vida. Toda mentoria é baseada na geração de resultados através da tomada de ação. Não é um programa focado simplesmente no prazer de aprender. É o aprendizado colocado em prática, no mundo real, para realmente derrubar as crenças limitantes e obter resultados. Qual o investimento para fazer a mentoria, gente? Só para você ter uma ideia, há 2 anos atrás, quando eu era muito atuante em processo de mentoria, os clientes pagavam entre 5 mil e 8 mil para fazer um acompanhamento completo. Portanto, o investimento original é 8 mil por um pacote completo de 10 sessões semanais. Mas, como estou voltando a atuar em mentoria há alguns meses e desejo dar oportunidade para mais pessoas, eu entrei em 2023 com sede de gerar impacto verdadeiro na vida das pessoas e não só emocionar com vídeos de 1 minuto. Como eu desejo viver mais experiências com mais pessoas, eu decidi abaixar um pouco o preço da mentoria para dar oportunidade para mais pessoas participarem disso. Por isso, o acompanhamento de 10 sessões comigo, que é o pacote completo, o valor é R$ 2.970. Existe também o pacote parcial, que são 5 sessões, o valor é apenas R$ 1.485.
E nos últimos dias eu decidi dar acesso para algumas pessoas fazer uma sessão única de mentoria para experimentar o impacto dessa experiência. O valor da sessão única comigo é R$ 500, mas vou manter no valor do pacote para mais pessoas terem a oportunidade de passar por essa experiência. O valor da sessão única fica por R$ 297 no Pix e R$ 347 no cartão de crédito. É possível fazer sessões quinzenais ou mensais? Sim, é possível, mas é um outro tipo de acompanhamento que precisa ser alinhado no individual. Então, o valor da sessão única fica por R$ 297 no Pix e R$ 347 no cartão de crédito. As formas de pagamento são essas, gente. Pix ou cartão de crédito. Meu Pix é abnervtc@gmail.com. Faça a transferência, envie um comprovante no grupo ou no meu PV. Entrarei em contato para marcar a data da nossa sessão. Para fazer no cartão de crédito, clique no link que estou enviando no chat e no grupo de WhatsApp e siga os passos da página de pagamento. Abner, deixa eu só enviar e aí eu vou te mandar a garantia que você tem nessa mentoria, tá? E já respondo as perguntas. Para você que tem interesse em fazer parte da mentoria, eu vou enviar no chat agora, tá? Os links. E no grupo de WhatsApp. E no grupo de Telegram, para quem faz parte do meu grupo de Telegram. Tá? Então, qualquer coisa você já vai clicando aí. E agora eu só vou falar sobre a garantia. Abner, qual a garantia que eu tenho que essa mentoria realmente vai gerar resultado em minha vida? Você vai ter a oportunidade de fazer uma sessão de mentoria de 1h30 comigo e construirmos juntos um plano de ação de 90 dias. Se ao final da sessão você colocar em prática o seu plano personalizado de 90 dias e não obter resultado, eu devolvo todo o seu dinheiro. Pense comigo, o que você tem a perder então, já que se não der certo, eu vou devolver todo o seu dinheiro. Agora você tem duas opções: perder para suas justificativas ou tomar uma decisão que vai mudar a sua vida. Pergunta sobre a mentoria, gente.